Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Jorlan fala sobre o erro gravíssimo que Godovito cometeu e faz várias observações sobre e muito mais. Lembrando, se você quer assistir este podcast completo, o link está na descrição. Porque eu quero levantar aqui um assunto que até me deixou um pouco... Eu fiquei puto. Sabe? Desculpa. Era uma coisa que você não faria? Nunca. Eu também na não. minha vida. Eu mas, também não. Né, pô, o garoto emocionado, porra, legal. Eu fico curtiu o momento, levou a gente pro evento também. Por quê? É a sensação que é o nosso grande Godovito, que fez um excelente guest pose, só que cometeu um erro gravíssimo, cara. Eu já fiz vários guest pose. Você que um dia pode fazer seu guest pose, faça o seu show, faça o que você achar melhor. Mas cuidado quando você for pular de palco. Porque nós, atletas, pelo menos eu não treino crossfit, salto, pliometria, essas coisas. Então, nosso tendão, nosso ligamento não está preparado para esse tipo de coisa. E você tem um excesso de peso para essa estrutura. Você pode botar 1000 quilos no leg, que teve agora os desafios dos leg press aí, né? Mas saltar de 1,80 m não é uma coisa simples. Ninguém tem mais 12 anos de idade, né? Aqui você faz o legs com essa carga sem impacto. Sem impacto. Quando você salta, você tem o impacto do corpo, pode ser 10 vezes o seu peso. Exatamente. Então passou dos 1000 quilos. Então eu fiquei puto, mas fiquei preocupado, mas fiquei um pouco aliviado no final, porque não é nada tão grave assim. Ele fez a ressonância. Falou que não atingiu o tendão, o ligamento, graças a Deus. Graças a Deus. Mas está de repouso. Mas é não era o momento. Deve ter inchou, inflamou. Deve ter preocupado o patrocinador dele. Claro. Certeza. Patrocinador, o treinador, toda a equipe dele, a esposa. Não, e sabe na hora, eu pensei, sabe em quê? Que quando nós fomos jantar lá no restaurante russo, etc., ele falava muito, não, porque agora eu tenho família, eu tenho minha esposa, tenho meu filho, eu preciso fazer as coisas. Então, assim, é profissão, cara. Isso aqui é profissão. O bodybuilder hoje conseguiu chegar num nível de profissão de fato. Claro que lá atrás, eu não vou nem voltar muito, porque o assunto fica longo, né? Outra história. Mas eu tava vendo até o vídeo ontem do Shao Rei, Inside and Out, que ele grava na casa dele, mostrando a casa dele toda, piano, é coisa da Grécia, não sei o que, não sei o que lá. E aí tu fala assim, como é que ele conquistou aquilo? Bodybuilder, seminário, guest pose, premiação, fazendo evento, promovendo patrocinador, isso em década de 90. Porque esse vídeo foi quando ele se aposentou em 2001. Que logo depois ele virou comentarista da Fox, lembra? Que ele comentou o Olímpia. O próprio Olímpia que ele competiu e se aposentou, ele comentou depois. E aí eu me baseio muito nisso. Desde aquela época, desde lá de trás. Por isso eu tentei sempre ser um microempreendedor da minha marca. Do Jorlan. Um businessman. Do All Day. Né? Isso. Por quê? Antigamente, como é que eu ia sobreviver? Eu tinha que fazer um nome que ele se tornasse, de uma certa forma, atrativo para um público que tivesse empatia comigo, para poder vender o quê? DVD, vender camisa, vender artigo, boné, coqueteleira, boné, que eu mandava fazer em parceria ou em lugar mais barato, para poder fazer minha grana. Isso eu tirei de exemplo vendo os americanos fazer naquela época, que estavam indo para o Olímpia. Quando eu cheguei uma vez numa inauguração da academia do Sérgio Amin, isso foi logo quando o Eduardo Zoega virou pró. Muito tempo atrás. Lembra, Tatuí? Mandar um abraço pra ele. Tá aí até hoje. Sensacional. E eu cheguei na academia pra fazer a presença VIP. Eu não era pró, mas o Amin me pagou pra eu ir lá fazer a presença. Eu levei várias fotos pra assinar. Levei um monte de coisa pra vender. E aí, na época, o Zoega olhou assim e falou, cara... E ele era o pró, eu não era. Mas eu já agia como pró. Naquela época. Exatamente. E você já tinha a postura, então, né? eu já tinha postura. A forma que o profissional ganhava dinheiro, o amador também podia ganhar. Discursei, falei do esporte, apresentei ele e tal. E aí foi uma cena até legal, que impactou tanto no positivo quanto no negativo. E me fez refletir. Que foi o quê? A gente treinou para o público no dia da inauguração da academia. E aí, quando acabou o treino, ele pegou a bolsa dele e saiu andando. E sentou para comer. Tá errado? Tá certíssimo. Profissional, hora de bodybuilder. comer. Só que
e o business. Tinha uma legião de pessoas para atender, mais de 100 pessoas. Eu fui fazer essa parte. E aí todo mundo ficou do meu lado e ele ficou quieto lá na dele com a esposa, comendo, que é o papel do atleta. Só que eu falei, cara, isso tem que se juntar. Isso tem que se unir. Por quê? Senão como é que o atleta tem sobrevivência? Que nem, tipo, o torneio All Day Neguinho é a minha marca. Né? Então, qual é a minha fonte de renda? Eu tenho meus patrocinadores e tenho meus artigos do All Day que eu vendo pro Brasil inteiro. Até para fora já mandei. Então, isso é uma coisa que eu tive a visão quando eu tinha 17 anos. Eu falei, um dia eu quero viver do meu nome também. Não só do que possam me oferecer, mas do que eu posso oferecer de volta a partir do momento que eu me torne símbolo. Que aí as pessoas vão querer, pô, eu quero uma coqueteleira sua, eu quero uma camisa sua, eu quero um boné seu. Pô, assina aqui pra mim. Isso é legal. Então é isso que eu tento passar hoje pros atletas que estão chegando, que de repente pensam assim, eu tenho patrocínio, me dá que eu quero usufruir. Tudo bem, mas corra atrás também. Que nem ontem, graças a Deus, eu fechei uma palestra agora em Rondônia para dar num congresso. Depois eu falo sobre isso, semana que vem, não vou dar spoiler de nada. Mas isso é reflexo do quê? Do que eu venho plantando de todos esses anos como bodybuilder. Exatamente. Por isso que eu falo, eu tenho orgulho de ser atleta de fisiculturismo. Exatamente. Porque as pessoas perguntam, você vive de quê? Eu vivo do esporte. Eu queria falar sobre esse negócio. Eu acho que você vai gostar do que eu vou falar. Não, então pode mandar. Eu fiquei indignado, cara, com o comentário de um ex-atleta no Monstercast. Não vou citar o nome do atleta. Mas ele falou que os troféus são vazios. Porque o esporte é isso, o esporte é aquilo, e hoje ele cuida ele preferiu sair do esporte para cuidar da família dele. Legal. E ele falou de uma forma bem banal sobre o esporte. E isso só mostra sobre ele. A galera vai saber de quem eu tô falando e eu não tenho medo. Dane-se. Quer fazer resposta, faz, eu faço o meu tréplica. Quer tretar, treta comigo, que eu vou adorar. Treta com ele, se ele escreveu lá, é público. Qualquer um ele pode falou ler. No Monstercast que os troféus são vazios, porque ele preferiu cuidar da família. Você preferiu cuidar da família porque você era ruim. Mas tem e você viu que você não ia progredir no esporte. Porque quantos hoje não cuidam da família? Podem dar muitas coisas se você puder escutar. Chamou o cara só aí de um minuto, ruim. Caramelo. Quantos hoje não cuidam da família pelo esporte? Isso, a condição que você tem hoje é através do esporte, que o Ramon tem através do esporte. Vários outros. Eu abro mão de trabalhar na engenharia porque eu trabalho no esporte. Então, falar que o troféu é vazio só fala de si próprio, não do esporte em si. Se você fez um trabalho medíocre, seja onde for, isso é vazio, ser medíocre. Agora, se você se empenha no que, eu quero ser maratonista, eu quero ser fisiculturista. Exato. O outro que não foi ou que não deu, nunca pode falar que o troféu daquele outro é vazio. Não é vazio, porque quantos... Sabe o que é que... no prato que comeu. Sabe o que é que eu vejo? Talvez se você tivesse igual eu era antes, trabalhava de vigilante, 8, 9 horas por dia, de segunda a sexta, ganhava R$ 1.700. Tem gente que aponta, aquele é trabalhador. Aí hoje eu tô trabalhando no meio que eu, graças a Deus, ganho muito mais. Igual eu falei, abro mão de trabalhar na engenharia para estar no esporte. Porque tem gente que fala, porque também talvez não arrumasse emprego. Cara, com a mídia que a gente tem, se falasse assim, a partir de hoje eu quero trabalhar como engenheiro, quantas empresas não ia querer? Certeza. Só para ali você tá divulgando a empresa também. Então, assim... O fisiculturista, ele ganha... o cara que trabalha de segurança, que trabalha de policial, que trabalha de bombeiro, de enfermeiro, do que quer que seja, ele tem a dignidade dele. O fisiculturista, ele tem dupla dignidade. Por quê? E qualquer outro esporte, porque ele tem o trabalho dele digno e ele vive do sonho. Essa coisa de viver, igual eu falo, viver do que gosta, igual eu até vi um vídeo do Mano Brown falando, é pra poucos, mas é pra quem tem coragem e se arrisca. Que foi o que você fez, que foi o que eu fiz, que todo mundo que está aqui fez. Então, é isso que você falou. O fisiculturismo, para quem leva a sério, é profissão. Você cuida da sua família. Não você falar que é vazio. Talvez foi vazio para você porque você não amava de verdade. Né? Então, eu não sou atleta, pretendo competir agora, mas quando eu vi essa frase, eu achei totalmente desrespeitosa. Com quem é atleta de verdade. A verdade, assim, tem que buscar, cara. Porque as pessoas, elas olham... E às vezes elas têm uma certa ilusão. Eu fui injustiçado, a vida não presta pra mim, etc. Mas você tem que olhar o cenário num todo. Eu sempre tive como espelho a América.
Porque eu via as fitas, né, VHS do passado e eu olhava de fato uma vida meio glamurosa dos caras. Era. Só que eu não entendia inglês. Então eu não sabia o que estava se passando. Eu só enxergava o que eu estava vendo. Hoje eu entendo tudo que eles falam e entendo de quanto foi trabalhoso para cada um deles em sua demanda. O quantos falharam, quantos faliram, quantos deram a volta por cima. O Gaspar ele foi um que faliu e criou a empresa, que veio um empresário e chamou ele para usar o nome dele para poder criar, porque ele tinha perdido tudo. Ele tinha uma Porsche, perdeu. Depois que aposentou, acabou a carreira, acabou o dinheiro. Então ele falou, precisa empreender. Aí o cara falou, usa o seu nome. Na época o Labrada já tinha empresa. Então eu lembro também do próprio Flex Wheeler, que ele tinha um contrato com a Wader, quando ele se acidentou, quebrou lá o pescoço e tal, num acidente de carro que tava ele, o Dr. sei lá, Dre, não, Dr. Dre foi um outro negócio, o negócio dos ninjas lá, que ele meteu aquele louco lá. Isso é outra coisa. As histórias, tinha até ninja no meio. Não, tinha ninja, tinha. Essa aí ele forçou a barra. Essa é outra parada. Então, assim, os caras sempre tramparam muito. Tanto que tem a fita do Mass Construction do Flex, que aí vai o Shaw Rei na casa dele, aí ele tá montando uma piscina, uma jacuzzi, aí ele fala que aquilo ali foi a renovação do contrato, ele tá buscando o melhor pra família dele. Só que depois daquilo, desse glamour todo do próprio Flex Wheeler, ele voltou a morar num quarto, depois que ele perdeu lá o rim e etc., com mais 3 filhos e a mulher num quartinho dos pais. Depois daquilo tudo, depois daquele Flex... Ele faliu, ele quebrou. Depois daquele Flex Wheeler, sultão da simetria, ele voltou pro zero. Tanto que, infelizmente, quando ele perdeu a perna, quem pagou foi os amigos. O próprio Denis ajudou, fizeram vaquinha na internet, porque não tinha dinheiro para botar a perna. Então, tipo, as pessoas, elas vivem, de repente, o nosso glamour... Eu falo o nosso porque a gente tá do lado de cá, mas não sabe o corre que a gente faz. Ninguém sabe quantas horas o Caramelo dirige para ir pro Moça Contos, ficar lá o dia inteiro, arrumar o palco, desmontar o palco, falar com os atletas, não sei o quê, tentar sorrir para todo mundo, e o Itinho para montar a cobertura ao vivo, e não sei o quê, e viaja, e vai, e não sei o quê. volta e faz canal, e faz react. O próprio Pinduca, pesquisa, e pô, consultoria, e não sei o quê, valor agregado violentíssimo, muitos anos no esporte, já foi presidente de federação, já viajou o mundo inteiro, e eu tô aí fazendo meu corre pra sempre, viajando, tava em Portugal agora, vocês acompanharam. Então, cara, não tem milagre, tem trabalho duro. Sempre, entendeu? Sempre.